Vamos ficar em pé para nós lermos o Evangelho de hoje. O Evangelho desse domingo está em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 20. Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 20. Amém? Leia comigo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Podemos nos assentar, irmãos. Nós estamos nesse ano litúrgico e vamos, durante todo esse ano, estudar e acompanhar a vida de Jesus no Evangelho de Mateus. Você sabe que no ano passado, durante todo o ano, nós vimos a vida de Jesus aos olhos do Evangelho de Lucas, através do olhar do evangelista Lucas. E nesse ano nós vamos vê-la através dos olhos de Mateus. E desde domingo passado nós estamos com Jesus sobre o monte. Jesus sobe o monte. Por isso o Evangelho de Mateus, a partir do versículo do capítulo 5, é chamado de o Sermão da Montanha, ou a pregação da montanha, a pregação que Jesus deu aos seus discípulos sobre o monte. Jesus subiu ao monte, nós também subimos ao monte. Quando nos reunimos em oração, estamos subindo a montanha da oração. Quando nos reunimos em louvor, estamos subindo a montanha do louvor, a montanha da adoração. A cada celebração que fazemos, não somente fisicamente subimos a montanha, mas espiritualmente estamos subindo ao monte. Subir ao monte, na palavra de Deus, tem um significado de subir,
de se aproximar de Deus, de ir perto do Senhor. E nós estamos aqui nessa celebração, mais uma vez, subindo a montanha, literalmente falando, porque a nossa comunidade está em cima de uma montanha, mas também espiritualmente nós subimos um monte para nos aproximarmos de Deus. Jesus subiu a montanha e a sua primeira pregação foi as bem-aventuranças, que nós vimos domingo passado. E as bem-aventuranças nada mais são do que o caráter de um cristão, as características de um cristão, o caráter que define alguém que é cristão. E por que caracteriza alguém que é cristão? É alguém que é bem-aventurado, é alguém que é feliz. É feliz porque encarna em si as verdades do Evangelho, é feliz porque encarna em si as verdades da palavra de Deus, que são contrastantes com a verdade do mundo, são contrastantes com os padrões do mundo. Como que pode Jesus dizer que felizes são os pobres de espírito? Como são felizes os pobres de espírito? Porque deles é o reino dos céus. É um contraste com o padrão do mundo, é um contraste com o padrão da sociedade, é um contraste com o padrão desse século que nós estamos vivendo. E no Evangelho de hoje, Jesus, continuando as suas bem-aventuranças, ele olhou para os seus discípulos, para aqueles que ele tinha chamado, e ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus vai comparar os seus discípulos com dois elementos. O primeiro elemento é o sal. E Jesus vai dizer para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra. E depois Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. E eu preciso começar te explicando algo muito importante. No tempo de Jesus, haviam vários grupos. Alguns desses grupos eram seitas judaicas, alguns desses grupos eram partidos políticos, eram um povo, era uma parte de uma sociedade, de uma cultura. E o primeiro deles que eu quero falar é sobre os fariseus. A própria palavra fariseu quer dizer separado, alguém que está vivendo separado. Então o fariseu era aquele que estava completamente apegado aos detalhes da lei. Ele se apegava aos detalhes da lei, às minúcias da lei, as minúcias da Torá. Eles eram pessoas extremamente legalistas, se apegavam aos pequenos detalhes da lei, se achavam melhores do que os outros, e eles faziam muitas coisas para serem vistos pelos homens. A espiritualidade deles era baseada numa espiritualidade legalista e numa espiritualidade de visibilidade. Aquilo que eu faço é para ser visto pelos homens. E então Jesus vai dizer: na época de Jesus os homens usavam franjas nas roupas. O que os fariseus faziam? Faziam as franjas maiores do que a de todo mundo. A do fariseu tinha que ser maior, porque as franjas eram para se lembrar de guardar a lei. Então os fariseus faziam bem grandes, para mostrar que eles guardavam a lei, para mostrar que eles eram legalistas, que eles eram melhores do que os outros, que eles eram separados dos outros. E eles eram considerados, por isso então, a elite do povo. E quantas pessoas hoje que vivem uma espiritualidade muito parecida à dos fariseus. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, é para ter visibilidade, porque se eu não tiver visibilidade eu não existo. Na era das redes sociais, quem não aparece não existe. A gente até fala, né? Quando você pergunta para alguém assim: você tem alguma rede social? Alguém fala não. Você até se espanta, né? Mas como que pode hoje, nas eras da rede social, alguém não ter rede social, alguém não ter Facebook? É como se não existisse. E nós estamos entrando tanto nisso que nós estamos confundindo o mundo real com o mundo eletrônico. Nós estamos confundindo o mundo real com o mundo da internet. Nós estamos confundindo a nossa vida com a vida da internet. Então, se eu vou numa viagem, eu não posto uma foto da viagem. Para mim é como se eu não tivesse ido.
Eu preciso mostrar que eu fui, porque se eu não mostro, eu não vivi, porque se eu não mostro, eu não fui, porque se eu não mostro, eu não desfruto o prazer da viagem, eu não desfruto o prazer de estar com outro, eu não desfruto o prazer da vida. Se eu não vivo uma vida de aparência, minha vida não tem prazer, minha vida não tem sabor, a minha vida só tem sabor se eu mostrar para o outro, se eu for visível, se eu me tornar visível. Então eu tenho que tornar visível aonde eu vou, eu tenho que tornar visível aonde eu estou, eu tenho que tornar visível o restaurante que eu como, eu tenho que tornar visível a roupa que eu compro, eu tenho que tornar visível a viagem que eu faço, eu tenho que tornar visível com quem eu estou, porque se eu não torno visível, a minha vida não tem sabor. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. É uma sociedade que dá inveja para o fariseu. Jesus vai dizer do fariseu: tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Tudo o que fazem, vão orar, é para ser visto pelos homens. Fazem caridade, é para ser visto pelos homens. Vão a um culto, é para ser visto pelos homens. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Nós estamos vivendo numa sociedade que causa inveja nos fariseus no tempo de Jesus. Havia um outro grupo no tempo de Jesus chamado saduceus. Os saduceus também, apesar de viverem em Jerusalém e em Israel, eles também se separavam. Eles estavam ali na sociedade, mas eles se uniam somente com os saduceus. Eles conseguiam se unir somente com aqueles que pensavam iguais a eles. Os saduceus matavam a esperança das pessoas. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam que os mortos ressuscitam e vão ressuscitar no último dia. Eles não criam nos anjos. Eles eram aqueles religiosos que matavam a esperança da ressurreição, matavam a esperança de um dia os nossos corpos ressuscitarem dos mortos. E quantos hoje vivem uma espiritualidade que mata a esperança do povo, que mata a esperança daquele que já está sem esperança, desesperado. Quantas pessoas você vai conhecer e que você vai contar algum projeto, ou que você vai falar de algum sonho que você tem, e é aquela pessoa negativa, é a pessoa que vai na igreja, é a pessoa que às vezes está lá ministrando, que está pregando na igreja, que está cantando na igreja, que está fazendo algum trabalho na igreja, mas é aquela pessoa negativa que já vem para você e diz: não vai dar certo. Tudo que você vai contar para ela não dá certo, tudo que você vai dizer não vai dar certo. Ah, mas eu conheço uma pessoa que fez isso aí que você fez, não deu certo. Ou eu estou pensando em abrir um negócio. Ah, mas que negócio que você quer abrir? Eu quero abrir aquilo. Rapaz, eu conheço alguém que abriu um negócio assim, ó, faliu com 2 meses. Aí você vai contar outra história. É negativo. Pessoas que matam a esperança do outro e que se acham também superiores aos outros. Os saduceus. Havia também os escribas. Os escribas eram pessoas, no tempo de Jesus, nem todo mundo sabia ler. Não tinham escolas como nós temos hoje, que a gente aprende a ler, que aprende a escrever. Então os escribas, eles eram também parte da elite judaica, porque eles sabiam escrever. Inclusive eles eram os copistas oficiais do rei e os copistas oficiais da lei. Então eles escreviam a lei, eles faziam cópia da lei. Naquela época não tinha impressora, não tinha máquina de xerox, que a gente chama de xerox, né? Não tinha copiadora, não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha Word, não tinha computador. Então tinha que copiar na mão. Aqueles homens copiavam a palavra de Deus na mão. Pegavam o rolo da Torá e eles iam copiando. Eles eram chamados de copistas, ou chamados de escribas, porque eles escreviam. Então eram homens que conheciam profundamente a palavra de Deus, mas não viviam. Eles eram os teólogos do tempo de Jesus, mas a palavra estava somente no rolo, não estava na vida. A palavra de Deus na vida daqueles homens estava somente no seu intelecto,
mas não estava no seu coração. A palavra de Deus na vida daqueles homens estava somente nos livros, mas não se encarnava na vida daqueles homens escribas. E eles faziam parte da elite espiritual, eram chamados e conhecidos como os doutores da lei. E quantas pessoas nós conhecemos hoje, que gostam de utilizar antes do seu nome alguns títulos: doutor fulano de tal, pastor fulano de tal, profeta fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Eles eram chamados de os doutores da lei, especialistas na lei, mas especialistas na lei para o outro, não para si mesmo. Homens legalistas, que cobravam dos outros aquilo que eles não viviam, mas fazia parte da elite judaica. Havia os zelotes, que eram uma seita judaica no tempo de Jesus. Eles eram homens muito religiosos, e eles tinham esse nome de zelotes, porque eles eram zelosos com a lei de Deus, zelosos com o templo, zelosos com a palavra de Deus, zelosos com as coisas de Deus. Eram os zelotes. E aos poucos os zelotes foram se transformando num grupo revolucionário e armado. Para você entender bem quem eram os zelotes, o MST dos nossos dias, que se armam com foice, com facão, com enxada, com armas, e querem fazer uma revolução, querem libertar os pobres que não têm terra da opressão dos grandes latifundiários. Assim eram os zelotes, que queriam libertar Israel do jugo do Império Romano, mas pela luta armada. Se tornou um grupo armado, se tornou um grupo revolucionário, que lutava pela libertação política de Israel. Eram os zelotes. Havia um outro grupo que não concordou com nada disso. Um grupo que não concordou com os fariseus, que não concordou com os saduceus, com os escribas, com os zelotes. Eles abandonaram Jerusalém. Eles achavam que os sacerdotes tinham se corrompido, e tinham mesmo, que os sacerdotes eram filhos das trevas, que o culto no templo estava corrompido, e então eles se tornaram monásticos. Eles se tornaram monges judeus, se apartaram da sociedade, foram morar nas cavernas do deserto da Judéia, numa comunidade chamada Qumran, que se achou alguns anos atrás os manuscritos de Qumran, que era dessa comunidade. Os essênios eram os nomes deles. Eles não cultuavam no templo de Jerusalém, eles não iam nas festas judaicas, eles não se casavam, eles viviam numa região isolada de Israel, nas cavernas, em oração, em jejum, em estudo das Escrituras. Eles guardavam as Escrituras, liam, estudavam, escreveram alguns livros também. Eles se vestiam somente de branco e viviam completamente isolados da comunidade de Jerusalém. Alguns teólogos deduzem que talvez João Batista tenha participado da seita dos essênios. Por isso ele estava pregando no deserto da Judéia e conclamando o povo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas era um povo, homens que estavam isolados da sociedade, para se purificarem, para estarem mais perto de Deus, segundo aquilo que eles achavam. Haviam também os herodianos, que mais que uma seita religiosa, tinha se tornado um partido político daqueles que proclamavam o grande Herodes. Inclusive eram religiosos que recebiam dinheiro, recebiam uma parte de dinheiro que vinha via Herodes. E alguns chegavam ao cúmulo do absurdo de declarar que Herodes era o Messias. Haviam os publicanos,
que eram cobradores de impostos, cobravam tributos para o Império Romano, e esses homens se enriqueciam porque cobravam impostos a mais, porque cobravam tributos a mais do que era devido e guardavam o restante. Eram homens corruptos, cobradores de tributos corruptos, que se enriqueciam às custas do povo de Israel. Eram rejeitados pelos religiosos, eram declarados pecadores públicos. Por isso o nome de publicano, alguém que é um pecador público. Ali vai um publicano, aquele lá é um cobrador de impostos, é um pecador, não é digno de vir ao templo, não é digno de estar conosco aqui, fazendo parte do povo de Deus. Apesar de serem judeus, não fazem parte do povo judeu, porque está nos cobrando tributo a mais, está enriquecendo as custas do povo. Para você entender, os publicanos hoje no Brasil vivem a maioria em Brasília. Haviam samaritanos, alguns vivem em Jacareí também, nós conhecemos, né? Haviam samaritanos. Samaritanos eram judeus que viviam ali na Samaria, e vivendo na Samaria tinham se misturado, tinham se casado com povos pagãos. Então eram considerados um povo misto, não eram considerados judeus puros, eram considerados judeus mistos, um povo misto. Misturou, se casou com alguém que não é judeu, misturou, perdeu a raça, não é mais de uma raça pura. Assim eram os samaritanos. Eles eram excluídos, excomungados pelo povo judeu. Eles eram considerados por um judeu puro como a escória da raça humana. Inclusive ano passado eu contei para vocês que um judeu, quando ia subir para Jerusalém, tinha um caminho mais fácil, mais perto, mais rápido, que passava pela Samaria. Mas o judeu não passava pela Samaria, ele preferia ir para um lugar mais rápido para não se contaminar passando pela Samaria. Um judeu não se hospedava na Samaria para não se contaminar, não passava por lá, porque muitas vezes quando passava aconteciam conflitos sangrentos, brigas sangrentas entre um samaritano e um judeu que estava subindo para Jerusalém. Haviam também agora, diante de todos esses grupos judaicos, estava surgindo um novo grupo, os seguidores de Jesus, que no começo eram chamados de judeus messiânicos, porque eram judeus que criam que Jesus era o Messias. E esse grupo não fazia parte do grupo dos fariseus, apesar de alguns fariseus terem crido em Jesus. Mas a maioria não era do grupo do fariseu, não. Não era dos escribas, não era dos saduceus, não faziam parte da elite da sociedade judaica, não eram homens letrados que sabiam ler e escrever, não eram homens que eram chamados pelo povo de doutores da lei, não eram, mas eram pescadores, era gente do povo, não eram letrados, especialistas na lei. Você sabe que um escriba, doutor da lei, ele começava a estudar com 14 anos, e somente aos 40 anos ele poderia legislar e se tornar doutor da lei. Anos de estudo para se tornar um doutor da lei, eles não eram. Eram homens que não conheciam com profundidade as escrituras sagradas e nem sabiam ler as escrituras sagradas. Eram pescadores, homens comuns, que cuidavam da sua família, que tinham sua profissão. Alguns deles, como Mateus, que nós estamos lendo, era um publicano. Inclusive Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, antes de conhecer Jesus, antes de se encontrar com Jesus, antes de receber um chamado de Jesus. Alguém rejeitado, alguém que não fazia parte da elite, alguém que não era visível, porque aquele que não é visível é invisível, não existe.
Jesus vai escolher os invisíveis. Jesus vai escolher os que nada são, aqueles que não são nada. Pode ver que para ser seu apóstolo ele não escolheu nenhum fariseu, não tinha, nenhum escriba, nenhum doutor da lei. Jesus vai fazer uma escolha que muitos de nós não faríamos. Ele vai escolher aqueles que nada são, aqueles que são invisíveis, aqueles que são rejeitados. Jesus vai escolher os piores. Você está entendendo por que ele te escolheu? Ele só escolhe os piores. Eu olho para mim mesmo e falo: Jesus, você me escolheu? Ele fala: sim. Eu falei: o Senhor escolheu o pior. Tem tanta gente melhor, não é verdade? Inclusive quando a gente passa pelas crises ministeriais, a gente começa a se comparar com os outros, vai dizer: mas Jesus, tem tanta gente melhor. Querido, você vê a capa, Deus viu o coração. Se Deus te escolheu, era você. Mesmo que você seja o pior, é você. Repita comigo assim: Deus escolhe os piores. Agora bate no seu peito aí e diz: por isso Ele me escolheu. E Jesus reúne esse povo dele, assim como Jesus nos reuniu nessa manhã. Jesus reúne esse povo que é dele, e com um olhar, e com uma esperança, e com uma fé que só Deus pode ter, Jesus diz para aquele povo: vós sois o sal da terra. Jesus não vai dizer para os fariseus, para os escribas, para os zelotes, para os essênios que eles são o sal da terra, não. Jesus vai dizer para esse povo excluído, para esse povo que não era nada, para esse povo que não era visível, para esse povo que era rejeitado e esquecido, para eles que Jesus havia escolhido, Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra. Essa é a primeira comparação de Jesus. Mas deixa eu te falar algo mais importante do que isso, meu querido. Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, e Jesus, como Deus, está dizendo: vós sois o sal da terra. Se Deus está dizendo que eu e você somos o sal da terra, nós somos o sal da terra. Acabou. Se o Deus Todo-Poderoso que disse: haja luz, e a luz foi feita, esse mesmo Deus está dizendo no Evangelho hoje: vocês são o sal da terra. E se Deus diz alguma coisa que nós somos, mesmo que não éramos, nós nos tornamos o sal da terra. O sal, em primeiro lugar, é o elemento que dá sabor aos alimentos. E Jesus vai comparar o sal ao sabor. Eu não consigo comer uma comida sem sal, não consigo. Comer um arroz sem sal não dá. Comer uma picanha, por mais bonita que ela esteja assada, se não tiver salgada no ponto certo, não dá. Um feijão sem sal, um pão sem sal, um biscoitinho salgado sem sal, não dá para comer uma salada sem o sal. É aquilo que dá sabor. E Jesus vai comparar esse povo excluído e vai dizer: vocês vão dar sabor à terra. Só Deus para olhar para aqueles homens e para aquelas mulheres e dizer: vocês são o sal da terra, vocês vão dar sabor. Eles deviam ter olhado um para os outros e falar: mas nós somos tão pequenos. O grupo de Jesus é tão pequeno comparado ao grupo dos outros. Nós não somos visíveis, nós não temos visibilidade, nós não fazemos propaganda de nós mesmos. Mas Jesus, com a esperança que só Deus pode ter, olha para eles, para aqueles excluídos, para aqueles pobres, para aqueles que não tinham nada, e vai dizer para eles: vós sois o sal da terra, vocês vão dar sabor à terra. E Jesus está dizendo: terra não é a terra que a gente planta, é a terra planeta, é a terra mundo. Vocês vão dar sabor ao planeta Terra, vocês vão dar sabor ao mundo, vocês vão dar sabor à sociedade humana. Vós sois o sal da sociedade humana, vós sois o sal do planeta. Só Deus para dizer algo assim. Só Deus para ter uma fé dessa, de escolher aqueles homens e ainda dizer para eles: vocês são o sal da terra. O sal é aquilo que dá sabor.
Jesus estava dizendo: vocês vão dar gosto para todo desgosto do planeta Terra, vocês vão dar gosto para todo desgosto da sociedade humana, vocês vão dar gosto para todo desgosto da terra, vocês vão levar sabor à vida humana, à existência humana. Aonde não tinha sabor, vocês vão dar sabor. Por isso, não percam o sabor da vida. Quantos crentes que perderam o sabor da vida? Ao invés de dar sabor, dará amargor. Crentes legalistas, crentes que criam para si leis e para os outros leis que eles não vivem. Crentes que ditam como se deve vestir, como se deve andar, que não pode isso, não pode aquilo. Ao invés de dar sabor, amarga a vida, amarga o planeta, amarga a terra. Deus nos chamou para nós darmos sabor ao planeta Terra, darmos sabor à sociedade humana. O sal também preserva os alimentos. Você sabe que aonde não tinha geladeira, se usava o sal para preservar. Até hoje a gente gosta de comer uma carne de sol. Até hoje a gente gosta de comer uma carne seca. Inclusive eu desconfio que a dona Marlene sabe fazer uma carne seca, que deve ficar maravilhosa. Eu estou imaginando essa carne seca da dona Marlene, bem fritinha, com cebola. Recebe a bênção. Aleluia. O sal também preserva os alimentos da corrupção. Onde não tem geladeira, salga o porco, salga a carne que não estraga. Pode ficar ali no tempo que não estraga. Você que já foi para o Nordeste e já teve a oportunidade de visitar uma feira do Nordeste, você vai ver as carnes penduradas, fora da geladeira, fora do freezer, fora do congelador, mas elas estão salgadas e não se estragam. Essa é outra função do sal. Ele preserva os alimentos da corrupção. Ou seja, o sal é aquilo que é inalterado, que não muda, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, que gera corrupção. Nós somos o sal da terra para preservar a sociedade humana da corrupção. Se a política está corrompida, é porque os cristãos não estão sendo sal no meio da política. Por isso está corrompendo, está estragando. Se há corrupção na nossa cidade, é porque nós não estamos sendo sal no meio delas. E os cristãos que estão na política não estão sendo sal. Eles mudaram, eles perderam o sabor. Se perdeu o sabor, deixou de ser sal. Sal só é sal porque salga, porque é salgado. Se perdeu o sal, deixa de ser sal. E se corrompeu, é porque deixou de ser sal, que não guardou, que não preservou, que não se tornou inalterado, que não guardou da corrupção. Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra, do planeta, da sociedade humana. Jesus não está dizendo que nós vamos nos misturar à terra. Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Mas sal é sal e terra continua sendo terra. Nós não podemos nos misturar com a terra, porque se o sal se mistura com a terra, ele deixa de ser sal. Se o sal se mistura com a terra, ele perde o seu elemento de salgar e de dar sabor. Nós não podemos nos misturar à sociedade humana. Nós não somos desse mundo. E o que a gente mais vê hoje é a igreja querendo se tornar igual ao mundo para ganhar o mundo. A igreja não tem que se tornar igual ao mundo para ganhar o mundo. A igreja tem que ser sal, porque se o sal se misturar com a terra, ele perde o seu sabor. E o que Jesus vai dizer? Mas se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. É uma palavra dura de nosso Senhor. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Não presta para mais nada. O que você vai fazer com o sal que não salga? Vai jogar fora, não é verdade? Você vai pegar aquilo ali e vai jogar fora. O sal que não salga não tem valor, não é sal.
O sal que perdeu o seu sabor, para nada mais serve, diz outra tradução. Não serve para mais nada. Nós não podemos perder o sabor, não podemos nos misturar com a terra. E Jesus dá uma outra palavra dura: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos sal, não podemos perder o sabor da nossa existência, porque se perdemos o sabor da nossa existência, para nada mais prestamos, a não ser para sermos lançados fora. E lançados fora, vamos ser pisados pelos homens, sem valor nenhum, sem valor algum, vamos ser pisados pelos homens. Não podemos perder o sabor, não podemos nos misturar com a terra. Você é um empresário? Seja um empresário sal. Não faça o que os outros façam. Mas pastor, todo mundo faz. Mas você não é do mundo. Todo mundo pode fazer, mas você não, você é sal. Você vai pagar os seus empregados corretamente, no tempo certo, na data correta. Você vai ser justo. Você não vai omitir nota. Você não vai roubar o governo nos seus impostos. Você vai pagar tudo corretamente, você vai fazer tudo corretamente, você vai buscar ser diferente dos outros, para você ser sal, e Deus vai trazer provisão sobre o seu negócio. O que a gente mais vê é cristão que dentro da igreja ele é um ótimo cristão, mas ele é empresário na empresa dele, ele é um corrupto igual aos outros, porque ele perdeu a dimensão de que a provisão do negócio dele vem de Deus. A provisão do negócio dele não vem das coisas erradas que ele faz, a provisão vem de Deus. Se você faz tudo certo, se você faz tudo correto, se você não se mistura com a terra, se você continua sendo sal da terra, sem se misturar com a terra, você pode esperar a provisão de Deus sobre o seu negócio. Ela virá, porque aquilo que os homens não estão vendo, Deus está vendo e te abençoará em nome de Jesus. Ser sal da terra é ser sal sendo sal na terra, sem se misturar com a terra. Não posso me misturar. Então a sua ética cristã tem que ser igual à sua ética profissional. A sua ética cristã tem que ser igual à sua ética profissional. Eu não posso ter ética somente dentro da igreja. Eu não posso ser sal dentro da igreja e fora da igreja perder o meu sabor me misturando com a terra. O que adianta um sal dentro do saleiro? Serve para alguma coisa? Você deixa o sal dentro do saleiro. Alguém pergunta para você: você tem sal aí? Você fala: eu tenho. Mas o sal na minha casa fica dentro do saleiro. Serve para alguma coisa? Vai dar sabor ao alimento um sal dentro do saleiro? Vai dar sabor ao alimento que você está fazendo se o sal permanecer dentro do saleiro? Não. Jesus está dizendo: vocês são sal da igreja. Não, vocês são o sal da terra, da sociedade humana. Vocês precisam estar aí na sociedade humana. Não é para ficar dentro do saleiro. Eu não posso ser sal dentro do saleiro. Não tem valor nenhum. Para nada mais presta. Eu preciso ter também, para ser sal da terra, a consciência e a dimensão comunitária. Jesus não disse: você é o sal da terra. Ele disse: vós sois o sal da terra. Ele disse: vocês são o sal da terra. Ou seja, para eu ser sal, eu tenho uma dimensão comunitária. Eu não sou só um sal sozinho. Eu não vou mudar a sociedade sozinho. Eu vou mudar a sociedade quando eu me reúno comunitariamente. Eu sou sal junto com outros irmãos, porque eu não sou sal sozinho. Vós sois o sal da terra. Jesus não disse: eu sou o sal da terra. Ele não disse que eu sou. Ele disse: vocês são. É no plural. É a dimensão comunitária. Precisamos ter a consciência dessa dimensão comunitária. Vós sois o sal da terra. Nessa pregação Jesus faz outra comparação. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Primeiro ponto: a luz revela aquilo que existe e que nós não enxergamos quando estamos nas trevas. Já tentou andar na rua quando não tem luz na rua, não tem lua de noite? Quem já passou por essa experiência? Andar numa rua
que não tem nem lua, não tem luz na rua, você não tem uma lanterna, você sai meio assim, você não enxerga nada. Aquela escuridão, você não enxerga nada. As coisas que você não está enxergando existem. Se tiver um buraco ali, você não está vendo, mas o buraco existe, sim ou não? Existe, não existe? Você acordou de noite para ir no banheiro, aí você não quis acender a luz, você sai lá, né, tateando as coisas assim. As coisas do seu quarto não estão lá? Sim ou não? Está lá, né? Mas você não está vendo. A luz revela aquilo que existe e que nós não enxergamos na escuridão. Agora acende a luz, fica tudo claro, você enxerga, você sabe o que tem no chão, você sabe o que tem na frente, você sabe onde está a porta, você sabe onde está a sua cama. A luz revela aquilo que existe, que nós não enxergamos quando nós estamos na escuridão. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o mundo está em escuridão. As pessoas que estão no mundo estão nas trevas. Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo. Vocês vão iluminar e vocês vão revelar aquilo que existe e que as pessoas não estão enxergando porque estão nas trevas. As pessoas não enxergam Deus porque elas estão nas trevas. Deus existe, mas não enxerga porque elas estão nas trevas. Jesus existe, as pessoas do mundo não enxergam porque elas estão nas trevas. Mas você vai ser a luz que vai trazer a revelação do Pai, vai trazer a revelação do Filho, vai trazer a revelação do poder do Espírito Santo para a vida delas, e elas vão começar a enxergar, porque elas serão tiradas das trevas pela luz que você está carregando. Agora, Jesus diz no versículo 14 o seguinte: vós sois a luz do mundo. No versículo 15 ele diz: igualmente, não se acende uma candeia, candeia é uma lâmpada, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do cesto. Você faz assim? Acende uma lâmpada na tua casa e põe debaixo de uma caixa? Ou põe debaixo da cama? Aonde que a gente põe a lâmpada? Em cima, não é verdade? Então Jesus está dizendo: você não acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto. Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: vocês são a luz do mundo, mas vocês precisam estar no lugar certo. A gente não põe uma lâmpada no chão, a gente não põe uma lâmpada escondida, a gente põe geralmente no alto, em cima, no teto, que é para iluminar. Ao contrário, coloca-se no velador. O que era o velador? Era um suporte que ficava na parede, que as pessoas colocavam a lamparina em cima. Para quê? Porque de cima começa a iluminar a casa toda. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, para que eu seja a luz do mundo, eu preciso estar no lugar certo. Qual é o lugar certo? Eu preciso estar perto de Deus. Você precisa estar perto de Deus, porque nós não temos luz própria. A luz não vem de nós. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E depois ele vem dizer: vocês são a luz do mundo. A nossa luz é a luz que nós refletimos dele. Nós precisamos estar no lugar certo para iluminar, e o lugar certo é estar perto de Deus, porque estando perto de Deus, nós vamos levar a luz de Deus resplandecente em nós, para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão no mundo. E Jesus no versículo 16 vai dizer: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Dos homens que estão no mundo, dos homens que estão nas trevas, deixa a tua luz resplandecer. Deus não nos faz luz para nós iluminarmos o templo, para nós iluminarmos a igreja, para nós iluminarmos as comunidades cristãs. É necessário que nós saiamos às ruas, entramos nas casas, nas faculdades, nas empresas, nas fábricas, e levamos a luz de Cristo aonde habita a treva. E da mesma forma precisamos ter essa dimensão e essa consciência comunitária. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós não somos sal da terra e nós não somos a luz do mundo sozinhos, isolados.
mas quando vivemos em comunidade. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos preserve de perdermos o nosso sabor, e assim, para nada mais prestarmos, sermos lançados fora, condenados e pisados pelos homens. Não perca o sabor da vida, não perca o sabor da tua existência, não perca o sabor da tua missão. Missão não se faz dentro da igreja, missão não se faz falando de missão, missão não se faz estudando missão, missão não se faz assistindo um vídeo sobre missão, sobre os missionários perseguidos, e aí então nós achamos que assistindo aquele vídeo, nos comovendo, nós oramos naquela noite pelos missionários que estão sofrendo, e saímos da igreja com a consciência como se estivéssemos fazendo missão. Aqui dentro da igreja nos reunimos para orar, para nos alimentar da palavra. Nós já fomos atingidos pela missão, e atingidos pela missão temos que atingir os outros. Não podemos perder o sabor. Quando nós perdemos a consciência da missão, nós perdemos o sabor. Aquele que foi alcançado por Cristo, ele quer ser sal da terra, ele quer ser luz do mundo, ele quer alcançar outros que estão nas trevas, que estão numa vida sem sabor, que estão numa vida insípida, que estão numa vida de desgosto. Ele vai trazer gosto para aqueles que estão vivendo no desgosto, ele vai trazer luz para aqueles que estão vivendo nas trevas, ele vai trazer esperança para aqueles que estão desesperados, ele vai trazer vida para aqueles que estão mortos no pecado, ele vai trazer futuro para aqueles que não enxergavam mais futuro para si mesmo, ele vai trazer sonhos para aqueles que não sonhavam mais, ele vai trazer sabor para aqueles que não tinham mais sabor na sua vida e na sua existência. Semana retrasada, numa única só data, na terça-feira da semana retrasada, 3 homens se suicidaram em Jacareí. Eles tinham perdido o sabor da sua vida, tinham perdido o gosto, estavam mergulhados num desgosto. Talvez faltou sal da terra perto deles, para trazer gosto, para trazer sabor para a existência deles, para tirá-los do desgosto, do fracasso, da desilusão, da desesperança que os fez acabar com a sua vida mergulhados no desgosto. Que sejamos esse sal da terra, que sejamos essa luz do mundo aonde nós estivermos. Não perca uma única oportunidade de falar de Jesus, porque amanhã pode ser tarde demais. Como eu gosto quando eu encontro aquelas irmãs crentes mais velhas, de saião, de coque na cabeça, com a sua biblinha velha debaixo do braço, e foi na cidade fazer suas compras, mas ela está ali com aqueles papeizinhos evangelísticos, e ela vai dando para todo mundo que ela encontra. Ela vai fazer compra, mas ela está evangelizando. Você pode pensar, mas não serve de nada, eu mesmo já peguei esses papeizinhos, já joguei fora, levei para casa, guardei na gaveta. Mas quantas pessoas já foram tocadas pelo Evangelho ao lerem, foram salvas ao lerem um panfletinho evangelístico? Quantas pessoas? No mundo inteiro. Leram, Deus falou com elas, leram, o Espírito Santo despertou. Não queira adivinhar o que o Espírito Santo vai fazer através da sua vida. Faça, evangelize, entregue, fale a tempo e fora de tempo. Quem vai dar o fruto é o Espírito Santo. Nós temos que somente evangelizar. Quem vai fazer a obra acontecer é o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão.